Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem especial com vocês. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Neste versículo, Jesus está ensinando sobre a importância da misericórdia e como aqueles que mostram misericórdia, aos outros, serão abençoados com a misericórdia de Deus em suas próprias vidas. É um chamado à compaixão e ao perdão em relação aos outros. Não se esqueçam de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Obrigado, pessoal. Vamos começar. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou falar um pouquinho de Bitcoin, Ethereum. Vou falar também de algumas altcoins aqui, tá? E antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, caso goste do conteúdo, e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito, tá? Ontem rolou uma promoção legal lá da carteira recomendada, soltei, já fechou as vagas, tá? Provavelmente essa semana devo fazer mais alguma promoção lá, então entre e fica ligado que eu vou ver se eu solto de vez em quando alguma coisa legal para vocês lá, tá? Bom, pessoal, mercado literalmente largado. Largado. É uma bizarrice, vou ser bem sincero para vocês, tá? Pensar que esse mercado não afundou ainda. Porque se fosse em qualquer outro mercado válido, um mercado que não há negociação sustentável para manter o preço nesse nível de preço, o mercado já tinha afundado, tá? Se fosse Forex, se fosse índice, qualquer coisa do tipo válido, mercado válido. Isso aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, é algo realmente chocante. Quem é um pouco mais antigo aí vai lembrar do celularzinho da Nokia que tinha um jogo da cobrinha. É basicamente o Bitcoin, ó. Olha o tanto de tempo sem negociação. Olha o tanto de tempo sem negociação. Isso aqui é bizarro, pessoal. É bizarro mesmo. É assim, se fosse em qualquer outro mercado, o mercado não faria isso, tá? Por que ocorre isso? Manipulação, tá? Porque existe uma grande diferença entre você levar o preço para cima ou para baixo, né? Geralmente é para cima, né? Mas existe uma grande diferença de você conseguir levar o preço até certo nível e manter o preço a esse nível, tá? Por isso que muitas vezes o mercado vai lá em cima, sei lá, supera o topo, depois não tem compradores suficientes para manter o ativo nesse nível de preço. E o que acontece? O mercado cai. Basicamente é a mesma coisa aqui. Deveria ser assim, tá? Bom, mas o que a gente pode pensar aqui? Pessoal, queda mesmo assim, só vai ter quando ele colocar um fechamento abaixo dessa estrutura que eu já falei para vocês, tá? Enquanto ele ficar aí na gracinha dele aí, deixa ele fazer aí, tá bom? Mas o que a gente pode esperar ainda pode ser basicamente a movimentação que eu espero, tá? Para ele vir testar essa região aqui. Por enquanto é isso que eu penso. Se ele perder a mínima aqui colocando o fechamento, aí a gente vai ter aí a gente faz uma nova análise melhor. Porque não adianta eu ficar falando que o mercado vai lá embaixo, vai não sei na onde. Se ele nem colocou um fechamento ali embaixo, ali da estrutura, então não tem como eu falar para vocês, tá? Tem que esperar ele colocar, porque aí a gente tem uma expectativa que depois que ele fizer isso, ele pode fazer basicamente, só uma ideia de movimento, caso aconteça, para vocês entenderem, tá? Por exemplo, vamos aqui no semanal. Vamos supor que ele coloca um fechamento aqui abaixo, né? Então, o que a gente tem como base? Temos como base de order block esse cara aqui, que eu falei que vai ser uma região muito visada, né? E tem que ficar esperto, tem que analisar, porque o mercado pode fazer esse movimento, depois ele fazer isso aqui, ó, e depois ele pode fazer isso aqui de novo. Pode, então por isso que tem que esperar, né? Por isso que eu falo para vocês, enquanto esse cara estiver mandando aqui, é uma situação ruim. O melhor cenário de todos seria que esse cara esses caras conseguissem colocar um fechamento acima dessa região,
E se possível, desce aquela puxada lá no 35, 36, para depois não teria problema nenhum ele afundar forte até lá embaixo se quisesse. Mas aí a gente teria uma base forte de apoio, sabe? Então basicamente é isso que eu penso para o mercado. Mas ainda sigo na minha ideia dele tentar, dele vir testar primeiro esse cara aqui do 30, 900, 38, 31, tá? Acredito sim que o Bitcoin tem uma grande chance de fazer essa movimentação. Como cito diversos vídeos para vocês, o mercado precisa manipular a galera, induzir a galera ao erro, né? E infelizmente na queda o mercado não induz ninguém, tá? Ele só vem para afundar mesmo, porque quem que compra na queda? A grande minoria, né? A grande maioria prefere o mercado quando subiu X%, tantos por cento, e por aí vai. Você quer um exemplo maior? 90% das pessoas que me mandam mensagem, analisa uma moeda lá, analisa uma moeda lá. A hora que eu vou olhar, a moeda subiu tipo 100%. Aí já está no ponto de oferta para derreter, porque o cara comprou depois disso. Geralmente é assim que as pessoas fazem. E eu já explico para vocês, explico para vocês direto. A gente tem que ter o mercado sempre mostra sinais. E a única coisa que a gente tem que ter é o nosso risco calculado. E a gente compra antes do movimento acontecer. Geralmente quando a manada tá, opa, a moeda vai explodir, é a hora da gente sair fora, tá? Tem um ditado que diz: quando ninguém está falando do Bitcoin, você compra, né? Quando seus vizinhos começam a comentar do Bitcoin, você vende. Basicamente é assim o mercado, tá? Então o que eu poderia esperar aqui para o Bitcoin, pessoal? Bom, essa região que ele está aqui é meio complicado, porque assim, ó, se a gente tem essa referência dele fazer aquela movimentação de subir, né? Para testar o topo, a gente teria que traçar essa referência aqui, ó. Esse cara lá do 24.888 até o 27.484. Então, acima dos 50% é minha região de prêmio, né? Então, tudo que eu compro aqui é muito mais arriscado. E abaixo está minha região de desconto. Então, se fosse trabalhar apenas nessa referência, era isso que eu tinha que procurar por compras para testar o topo, tá? Lembre-se que numa movimentação mais macro, a gente já está numa região de prêmio, estamos numa região de manipulação, tá? Então, existe um Fair Valley Gap aqui, ó, que eu até falei do gráfico diário que ele, na teoria, ele faria esse movimento, eu vou mostrar pelo diário para vocês entenderem. Mas repare que o mercado ele segura, né? A gente até comprou uma hora aqui no Futuros, porque eu tava com a expectativa dele quando ele estopou essa galera aqui, aqui em cima, ele fazer isso aqui e já fazer isso aqui de novo, tá? Mas não fez, o mercado morreu, ué. Literalmente morreu. Então, ele pode vir testar essa região aqui de baixo para depois fazer isso ainda? Pode, pessoal, tá? Mas aqui já não compro mais. Mesmo que ele suba daqui, eu não quero mais comprar no Futuros aqui não, tá? Só para vocês entenderem no gráfico diário. Então, basicamente, ele teria... Eu já passei para vocês esse movimento, né? Ele teria que testar mais ou menos aqui a casa do 25.500, 25.415, tá? Para fazer basicamente esse movimento. Então, ele estopa esse suporte fake aí para fazer isso aqui. Na teoria, deveria fazer isso. Geralmente, quando o mercado fica morto assim, pessoal, é porque vai dar alguma movimentação em breve. Tipo, o mercado morre, depois vem e dá um tiro assim, ó. Tá? Daí é onde que acontece, é onde que a galera sai comprando, 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 né? Aí provavelmente ele pode fazer isso aqui. Tá? Mas é só isso que tem para o Bitcoin, não tem nada para falar. É ilusão falar outras coisas aqui. Queda só quando colocaram o fechamento ali embaixo, aí a gente senta, vê o que pode acontecer sobre aquela região perigosa lá embaixo, tá bom? Ethereum basicamente é a mesma coisa, tá, pessoal? Essa região do Ethereum aqui, ó, que me preocupa um pouco. Porque repare que o Bitcoin, ele tá assim como que eu posso dizer, numa estrutura para testar o topo. O Ethereum não, o Ethereum tá longe, tá vendo, ó? O Ethereum ele tá vindo, tá vindo, porque a base do Ethereum seria isso aqui, ó.
Então, apesar que se o Bitcoin der uma puxada até na região lá de baixo, pode ser que o Ethereum venha testar essa região aqui do 1440, 1396, mais ou menos, para depois ele testar o 2000 lá, mais ou menos, tá bom? Porque aqui é uma região de liquidez, ele vai estopar essa região aqui, tá? Aí tem que se preocupar com essa extremidade aqui do 2,100, mais ou menos, que seria basicamente a vendinha no futuros que eu falei para vocês, tá? Bom, vou começar aqui pela DOT. DOT eu cravei o ponto de compra, hein? Se vocês pegaram, mas tá ruim o movimento, viu, pessoal? De verdade, tá ruim por causa do Bitcoin. O Bitcoin colabora com a gente. Mas eu passei para vocês essa região quando ela estava ali em cima, né? Que provavelmente ela viria fazer essa movimentação. Que a gente tinha como expectativa, né? Melhor dizendo. Acho que ela estava aqui em cima quando eu falei, né? Nem lembro. Bom, mas a gente tinha essa expectativa que ela viesse tocar esse cara para fazer isso aqui. Ainda pode acontecer? Ainda pode, tá? Mas o que me preocupa um pouco, se o Bitcoin fizer aquela movimentação e for testar até a base do order block lá embaixo que eu mostrei para vocês, para tentar subir, a DOT vai perder esse fundo, provavelmente, tá? Aí vai ficar meio estranho, por quê? Aqui ela tem uma confirmação de compra, daí vocês têm que olhar o vídeo que eu falei da DOT, porque sabendo que se ela perder esse fundo, ela vai vir testar essas regiões aqui de baixo, do 3.600, por aí, tá? Mas enquanto ela estiver segurando aí, maravilhoso, tá? Por enquanto, tudo bem. Vamos ver se o Bitcoin sobe dali. Se o Bitcoin subisse daqui, a DOT é uma das moedas que provavelmente vai entregar um belo movimento, tá? Se ela fizesse isso aqui. Mas ela cravou onde eu falei lá, né? Na movimentação do 80. Ó, pra galera ver. Olha lá. Deixa eu dar um zoom, né? Porque senão... Basicamente aqui, ó, 80. 1980, até passou um pouquinho. Eu tinha falado 72 também. A 72 ela não chegou. No futuro chegou, certinho, cravado. Bom, então a DOT é isso. Colocou um fechamento aqui abaixo, pessoal, da região do 3.896, faz o quê? Ou sai fora, né? Como que eu falei, citei para vocês, ó, o risco. A gente está comprado, entramos na operação, 2% de risco. Colocou um fechamento, vaza fora, né? Ou então, saiba que você vai começar a comprar ela aí, que nem eu falei, depois você vai comprar lá no 3,60 e daí possivelmente você vai comprando até o 2,80, tá? Matic. Matic. Adoro a Matic, cara. Eu gosto dela. Eu gosto dela porque a galera, tipo assim, como que eu posso dizer pra vocês? A galera tem mais. Fala milhões de coisas da moeda e eu gosto quando a galera fala bastante da moeda. Porque os players também gostam, tá? Tipo, o mercado gosta. Quanto mais falam da moeda, provavelmente mais manipulada ela vai ser, tá? Porque geralmente os grandes participantes, pessoal, eles andam na contramão da maioria. Ou seja, se tiver uma grande massa comprada, não importa onde seja o mercado, eles vão na contramão, porque é a liquidez. E mesma coisa aqui embaixo. Então, onde a gente vendido, eles vão comprar, tá? Bom, a Matic é região de compra também. A expectativa, se o Bitcoin fizer aquele movimento de fazer isso aqui antes, o que eu acho que tem uma grande probabilidade de acontecer, a Matic também vai fazer isso aqui, lá na casa do 0,50, 51, 0,50, 95, mais ou menos, tá? Então, basicamente, seria esse movimento também para ela fazer. Então, é isso que eu espero da Matic. Para ela vir testar esse Firewall Gap aqui na casa do 0,65, 0,66, mais ou menos. Aí, depois, a gente faz uma nova análise para ver se tem possibilidade de ela testar a extremidade aqui do 0,84, por aí, tá bom? Bom, deixa eu lembrar qual é a... Eu vou falar de CHZ aqui. Alguém pediu. Ó, CHZ ela tá numa movimentação quase interessante para quem pediu. Preste bem atenção. Esse fundo que ela tá fazendo para mim também é falso. Por quê? A gente tem um order block semanal aqui, ó. Deixa eu marcar a região para vocês entenderem. O order block semanal dela lá do 00474, ou seja, provavelmente esse fundo é falso. Pode até subir daqui? Pode. Mas a expectativa é que quando começar a queda que eu falo, é que ela também venha testar essa região. Tá? Aí, se respeitar, possivelmente iniciar o seu processo de alta. Tá?
mas nada impede ela vir testar mais embaixo. Então, por isso que eu sempre aguardo uma confirmação de compra nessas regiões, tá? Então, vamos supor que ela chegou, testou essa região aqui de baixo do... Vou colocar lá no 00480, mais ou menos, vai? É região, tá, pessoal? Então, ela testou a região, fez uma confirmação de compra, eu entro. Onde? Meu risco abaixo desse cara, porque se ela perder essa região, ela vai mais para baixo, tá? E como falei para vocês, eu sei que tem gente que fala, eu acumulo, tá bom, eu não opero assim. Bom, vou falar de ADA Cardano e XRD, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Bom, depois para finalizar hoje, tá, pessoal? Bom, a ADA Cardano é o seguinte, quando ela estava aqui em cima, também falei que essa moeda cairia, né? Se vocês olharam o vídeo, vai estar aí. Pelas minhas contas, a gente já tá 9-1, hein? De assertividade aí na análise. A gente só tomou um stop na Kusama, se eu não me engano. Ah, a galera quer saber da Kusama também, né? Mas a Kusama eu vou deixar para falar na próxima semana. Bom, pessoal, a da Cardano é o seguinte. Eu citei para vocês sobre a movimentação do candle do Bitcoin, que ele não seria aquele último candle do movimento, depois renovou, mostrei para vocês, né? A da Cardano também. Esse candle aqui não vai ser o último do movimento. Repare que aqui na teoria ele seria, né? Geralmente quando faz esses candles de exaustão, o mercado sobe mesmo, né? O candle raspa stop que a gente chama, geralmente faz uma movimentação de alta após esses candles, mas a expectativa é que depois ele venha para renovar o fundo, tá? Então, aonde eu quero comprar a ADA Cardano para o longo prazo? Eu quero procurar por compras de ADA Cardano lá na região do 0,1488, 0,14 e também lá na casa do 0,10, 0,08 mais ou menos, tá? Essas regiões aqui, quando o mercado chegar, ele vai chegar, tá? Depois vocês me contam aí. O que eu posso dizer? Aqui eu tenho interesse em comprar ela para segurar ela um pouco mais além, vamos dizer assim, tá? Mas como eu falei, nada impede dela subir antes de cair de novo. Até porque a maioria das moedas estão fazendo fundo falso, tá? E se a gente tiver uma bela movimentação de alta, o que o mercado vai fazer? Induzir uma galera que o mercado não vai voltar mais. E aí a galera vai se apoiar nesse fundo duplo. Aí na sua volta vai gerar a liquidez suficiente para impulsionar o mercado nessas regiões, tá? Aí é o que eu vejo, aí é o que eu quero para me comprar bastante ADA Cardano. E aí meu primeiro objetivo é esse topo aqui, lá do 0,70 mais ou menos, e futuramente só essa região aqui de cima aqui, ó. Lá no 1,16 mais ou menos, que já seria quase 17, quase 700% de operação, tá? XRD. Vamos ver. Bom, XRD eu deixei um negocinho marcado aqui, ó, só para vocês entenderem um pouquinho. O que a gente tem? Para quem pediu. Ela tem uma única quebra de estrutura no gráfico semanal, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então a expectativa a partir do momento que o mercado quebra a estrutura para baixo, ele avisa você que não teve combustível suficiente para subir, mas provavelmente ele vai testar a sua zona de demanda, tá? Então, a partir desse momento que eu também marquei aqui que ele quebra essa estrutura, o mercado pode até subir daqui, até pode, talvez até melhor que suba para depois cair, tá? Então a expectativa é que ele vá sim sair do ponto de menor liquidez, né? Vá buscar liquidez, pode ser aqui ou pode ser até aqui em cima, para depois fazer isso aqui também, tá? Repara que não existe nada aqui onde ele está parado. Não existe suporte, não existe zona de demanda, porque a sua quebra de estrutura está aqui embaixo, tá? Então, se fosse para mim pensar em compra nessa moeda, isso para médio e longo prazo, né? Depois que ela fizer a movimentação, essa movimentação, tá? Nessa região do 0,040 aqui, eu aguardaria uma confirmação de compra, que eu já expliquei diversas vezes para vocês, para que eu possa me posicionar, tá? Vamos supor que ela está nessa região aqui de baixo. Deixa eu marcar com outra cor aqui. Ela está nessa, ó, quando eu marco aí para alguém quiser ver, no cantinho direito fica marcado também, tá?
as regiões. Do 004380 até o 003593. Só para vocês entenderem, se ela chegar naquela região ali de baixo, que eu acabei de mostrar, e ela fizer esse movimento aqui, ó, quebrando a estrutura, volta a testar, eu compraria aqui com stop aqui. Com o meu risco aqui para buscar aquela zona lá de cima daí, tá? Isso se ela respeitar a sua estrutura macro. Porque diversas vezes falo para vocês, pessoal, nada adianta a gente amar um projeto, falar muito de um projeto. Nossa, 25 canais falou que a moeda ia explodir, não sei o que mais. Se quem comanda o mercado não está achando naquele momento o projeto legal, tá? Então, o mercado vai dar sinais. Ele sempre dá sinais, tá? De estrutura do mercado. Então, não tente adivinhar a movimentação. E se por acaso reverter essa situação, colocando o fechamento abaixo da mínima, eu não seguro. Pode ser a Matic, pode ser a Link, pode ser o Elon Musk. Eu não seguro, tá? Porque eu não sei onde vai ser o fundo. Pode colocar no fechamento na mínima e depois fazer um tiro? Pode, mas a expectativa é que quando ela encontrar uma zona de oferta, venha para cá. Porque quem deveria defender o mercado não está defendendo. Então, como que eu vou defender o mercado? Não tem como, né? Eu não movo o preço. Então, é isso que eu penso, tá? Deixa eu só falar da Gala rapidinho para finalizar. Veja a Gala. Quando a Gala estava nesse fundo, pessoal, eu avisei que ela não poderia perder esse fundo. Né? Falei, não pode perder esse fundo, porque se perdeu esse fundo, tendência de baixa. Ela já está numa tendência macro de baixa. Então a expectativa, deixa eu mostrar para vocês. Quando a Gala quebra uma estrutura, continua, toda vez eu falo para vocês da movimentação de baixo como de alta. Quebra a estrutura, continua quebrando, a expectativa é que o mercado saia mesmo do seu ponto de menor liquidez, vá buscar liquidez, colocar a galera na compra, aprisionar a galera na compra para dar continuidade a essa movimentação de baixa. Então, quando a gente compra contra a tendência, é um movimento chamado trade secundário, porque a gente quer transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B, fazer esse trade. Mas a gente tem que realizar, não achar que o mercado vai reverter tudo, né? Ou então ficar espertos. O mercado dá sinais, eu sempre falo, tá? Porque encontra uma zona de oferta, ó, e a expectativa é que afunde mesmo. Então eu quis tomar o risco aqui, a gente tomou o risco aqui. Tomamos, por quê? Poderia ter uma possibilidade no mercado fazer isso aqui, ó, e vir testar esse cara aqui, ó. Havia uma possibilidade. Mas aqui, meu risco bem curtinho. Colocou um fechamento abaixo da mínima, tô fora. E mesma coisa aqui, ela tá renovando o fundo de novo. Reparem a movimentação. Ela pode voltar aqui e subir, se o Bitcoin subir, ela pode subir muito. Colocaram um monte de gente na compra, mas a volta, a expectativa é acontecer igual aconteceu aqui. Tocou na zona de oferta, aprisionou a galera no topo, volta de novo para baixo. Isso é uma tendência, pessoal. Assim como a gente espera uma tendência macro de alta, uma tendência macro de baixa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima.